Os Grandes Lagos, também chamados de Grandes Lagos da América do Norte, são uma série de grandes lagos interconectados de água doce no interior centro-leste da América do Norte que se conectam ao Oceano Atlântico através do Rio São Lourenço. Os 5 lagos são Superior, Michigan, Huron, Erie e Ontário, e estão em geral na fronteira Canadá-Estados Unidos. Hidrologicamente, Michigan e Huron são um único corpo de água unido no Estreito de Mackinac. O Great Lakes Waterway permite viagens modernas e transporte por água entre os lagos. Os Grandes Lagos são o maior grupo de lagos de água doce da Terra em área total e são o segundo maior em volume total, atrás do Lago Baikal na Rússia. Os Grandes Lagos começaram a se formar no final do último período glacial, cerca de 14 mil anos atrás, quando o recuo das camadas de gelo expôs as bacias que haviam esculpido na Terra, que então se encheram de água derretida. Os lagos têm sido uma importante fonte de transporte, migração, comércio e pesca, servindo como habitat para muitas espécies aquáticas em uma região com muita biodiversidade. A área de superfície dos 5 lagos combinados é aproximadamente igual ao tamanho do Reino Unido, enquanto a área de superfície de toda a bacia, os lagos e as terras que drenam, é aproximadamente do tamanho do Reino Unido e da França juntos. O Lago Michigan é o único dos Grandes Lagos que está inteiramente dentro dos Estados Unidos. Os outros formam uma fronteira marítima entre os Estados Unidos e o Canadá. Os lagos estão divididos entre as jurisdições da província canadense de Ontário e dos estados norte-americanos de Michigan, Wisconsin, Minnesota, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvânia e Nova York. A megalópole dos Grandes Lagos consiste em um grupo binacional de áreas metropolitanas na América do Norte, principalmente na região dos Grandes Lagos. Estende-se do meio oeste dos Estados Unidos, no sul e oeste, até o oeste da Pensilvânia e oeste de Nova York, no leste e norte, através do sul de Ontário, até o sudoeste de Quebec, no Canadá. É a maior e mais populosa megalópole da América do Norte. Esta região mais ampla tinha uma população estimada de 59 milhões de habitantes em 2011 e está projetada para atingir uma população de cerca de 65 milhões até 2025. Uau! Dentro desta ampla região, há uma área central de desenvolvimento urbano mais contínuo que inclui Chicago, Milwaukee, Grand Rapids, South Bend, Detroit, Windsor, Columbus, Cleveland, Toledo, Pittsburgh, Buffalo, Rochester, Toronto, Ottawa, Montreal e as áreas metropolitanas entre elas. Embora os 5 lagos estejam em bacias separadas, eles formam um único corpo de água doce naturalmente interligado, dentro da bacia dos Grandes Lagos. Como uma cadeia de lagos e rios, eles conectam o interior centro-leste da América do Norte ao Oceano Atlântico. Do interior até a saída do Rio São Lourenço, a água flui de Superior para Huron e Michigan, para o sul até Erie e, finalmente, para o norte até o Lago Ontário. Os lagos drenam uma grande bacia hidrográfica através de muitos rios e contém aproximadamente 35 mil ilhas. A maior delas é a ilha Manitoulin, no Lago Huron, a maior ilha em qualquer corpo de água interior do mundo. A segunda maior ilha é Isle Royale, no Lago Superior. Ambas as ilhas são grandes o suficiente para conter vários lagos. Por exemplo, o Lago Manitou da ilha Manitoulin é o maior lago do mundo em uma ilha de água doce. Alguns desses lagos têm até suas próprias ilhas, como a Ilha do Tesouro no Lago Mindemoya, na ilha Manitoulin. Os Grandes Lagos também possuem diversas penínsulas entre eles, incluindo a Península de Dore, as penínsulas de Michigan e a Península de Ontário. Algumas dessas penínsulas contêm até penínsulas menores, como as penínsulas Bruce, Keweenaw, Leelanau, Niágara e Thumb. Os centros populacionais nas penínsulas incluem Grand Rapids, Flint e Detroit, em Michigan, juntamente com Londres, Hamilton, Brantford,
e Toronto, em Ontário. Existem também vários milhares de lagos menores, frequentemente chamados de lagos interiores, dentro da bacia. Chicago, no Lago Michigan, fica na parte oeste da megalópole dos lagos e é o local da hidrovia que liga os lagos ao vale do rio Mississippi. Detroit, às margens do rio Detroit, liga as áreas metropolitanas centrais da região. Os sistemas do rio Chicago e do rio Calumet conectam a bacia dos Grandes Lagos ao sistema do rio Mississippi por meio de alterações e canais feitos pelo homem. O rio St. Mary's, incluindo Sioux Locks, conecta o Lago Superior ao Lago Huron através do Canal do Norte. O Estreito de Mackinac conecta o Lago Michigan ao Lago Huron, que hidrologicamente são um lago. O rio Niágara, incluindo as cataratas do Niágara, liga o Lago Erie ao Lago Ontário. O Canal Welland, contornando o rio Niágara, conecta o Lago Erie ao Lago Ontário. O rio São Lourenço e o Mar de São Lourenço conectam o Lago Ontário ao Golfo de São Lourenço, que se conecta ao Oceano Atlântico. Durante a colonização, os Grandes Lagos e seus rios eram o único meio prático de movimentação de pessoas e cargas. As barcaças do centro da América do Norte foram capazes de alcançar o Oceano Atlântico a partir dos Grandes Lagos quando o Canal Welland foi inaugurado em 1824 e o posterior Canal Erie foi inaugurado em 1825. Em 1848, com a abertura do Canal de Illinois e Michigan em Chicago, o acesso direto ao rio Mississippi era possível a partir dos lagos. Com esses dois canais, uma rota de água totalmente interior foi fornecida entre a cidade de Nova York e Nova Orleans. O principal negócio de muitas linhas de passageiros no século XIX era o transporte de imigrantes. Muitas das grandes cidades devem a sua existência à sua posição nos lagos como destino de carga, bem como por serem um ímã para imigrantes. Após o desenvolvimento das ferrovias e das estradas de superfície, os negócios de carga e passageiros diminuíram e, com exceção dos ferries e de alguns navios de cruzeiro estrangeiros, desapareceram. As rotas de imigração ainda têm efeito hoje. Os imigrantes muitas vezes formaram as suas próprias comunidades e algumas áreas têm uma etnia pronunciada, como os holandeses, os alemães, os polacos, os finlandeses e muitos outros. Exceto quando a água fica congelada durante o inverno, mais de 100 cargueiros lacustres operam continuamente nos Grandes Lagos, que continuam sendo um importante corredor de transporte aquático para mercadorias a granel. A hidrovia dos Grandes Lagos conecta todos os lagos. O mais curto St. Lawrence Seaway conecta os lagos ao Oceano Atlântico. Alguns cargueiros lacustres são grandes demais para usar o Seaway e operam apenas na hidrovia e nos lagos. Em 2002, 162 milhões de toneladas líquidas de granéis sólidos foram movimentadas nos lagos. Estes foram por ordem de volume: minério de ferro, grãos e potássio. O minério de ferro e grande parte da pedra e do carvão são usados na indústria siderúrgica. Há também algum transporte de carga líquida e containerizada. Os principais portos dos Grandes Lagos incluem Duluth Superior, Chicago, Detroit, Cleveland, Twin Harbors, Hamilton e Thunder Bay. Embora a via marítima de St. Lawrence e a hidrovia dos Grandes Lagos tornem os Grandes Lagos acessíveis a AOS navios oceânicos, as mudanças no transporte marítimo para navios porta-contêineres mais largos, que não passam pelas eclusas dessas rotas, limitaram o transporte de contêineres nos lagos. A maior parte do comércio dos Grandes Lagos é de material a granel, e cargueiros a granel do tamanho Seaway Max ou menores podem se mover por todos os lagos e até o Atlântico. Os navios maiores estão confinados a trabalhar nos lagos. Somente barcaças podem acessar o sistema hidroviário de Illinois, que dá acesso ao Golfo do México através do rio Mississippi. Apesar de seu vasto tamanho, grandes áreas dos Grandes Lagos congelam no inverno, interrompendo a maior parte dos transportes marítimos de janeiro a março. Alguns quebra-gelos percorrem os lagos, mantendo as rotas marítimas abertas durante outros períodos de gelo nos lagos. Os Grandes Lagos estão conectados pelo Canal Sanitário e Naval de Chicago ao Golfo do México através do rio Illinois e do rio Mississippi.
O tráfego comercial de rebocadores e barcaças nestas vias navegáveis é intenso. Os barcos de recreio podem entrar ou sair dos Grandes Lagos através do canal Erie e do rio Hudson, em Nova York. O turismo e a recreação são indústrias importantes nos Grandes Lagos. Alguns pequenos navios de cruzeiro operam nos Grandes Lagos, incluindo alguns navios à vela. A pesca esportiva, a pesca comercial e a pesca dos nativos americanos representam uma indústria de 4 bilhões de dólares por ano. Muitos outros esportes aquáticos são praticados nos lagos, como iatismo, caiaque, mergulho, kitesurf, barco a motor e surf em lagos. O Great Lakes Circle Tour é um sistema rodoviário panorâmico designado que conecta todos os Grandes Lagos e o Rio São Lourenço. Os Grandes Lagos têm um clima continental, com várias influências de massas de ar de outras regiões, incluindo secas e frias vindo do Ártico, massas de ar quentes vindas do Pacífico e do Golfo do México. Os lagos em si também têm um importante papel sobre o clima. O efeito dos lagos sobre o clima é chamado de efeito lago. No inverno, os lagos muitas vezes não apresentam gelo. Os ventos predominantes do oeste trazem um ar mais quente, que eleva a umidade dos lagos. Como o ar mais quente está acima do ar naturalmente gelado da região, é muito comum que ocorram fortes nevascas nessa região. Os lagos também moderam as temperaturas sazonais, através da absorção de calor e diminuição da temperatura do ar no verão, liberando lentamente o calor no outono. Protege contra as geadas no inverno, mas também mantém as temperaturas mais baixas durante esse período. A história ecológica dos Grandes Lagos inclui grandes perdas, mas também grandes recuperações. Hoje, o sistema é muito melhor do que na metade do último século. Antes da chegada dos europeus, os Grandes Lagos eram fonte de alimento para os nativos que viviam em suas proximidades. Os primeiros exploradores europeus ficaram espantados com a variedade e quantidade de peixes. Ao longo da história, a população de peixes foi um indicador da condição dos lagos e ainda hoje é uma fonte de informações, mesmo com os sofisticados instrumentos de medição. Em 1801, o governo de Nova York decidiu regulamentar as leis, restringindo obstruções às migrações naturais de peixes do Atlântico para os lagos no período de desova. O governo canadense também fez uma legislação semelhante, impedindo o uso de redes na foz dos afluentes do Lago Ontário. Em ambos os lados da fronteira, a construção de barragens e represas multiplicou-se, gerando a necessidade de uma melhor regulamentação. O declínio na população de peixes era indiscutível na metade do século XIX, devido às obstruções nos rios, impedindo o acesso de peixes vindos do Atlântico. Outros fatores também contribuíram no declínio na população de peixes, além da sobrepesca e da obstrução dos rios. A exploração madeireira na região dos Grandes Lagos removeu muitas árvores nas proximidades dos canais que levavam AOS locais de desova, afetando o nível de sombra necessária e a temperatura da água. A remoção de árvores também desestabilizou o solo, permitindo que o solo deslizasse com mais facilidade para o leito dos rios e provocando inundações mais frequentes. Atualmente, os principais contribuintes para os problemas ecológicos nos lagos e seus arredores têm se originado do esgoto urbano e da expansão de cidades e indústrias. Estes, naturalmente, também afetam as cadeias alimentares aquáticas, as populações de peixes e a própria saúde humana. Esse problema foi detectado nas décadas de 1960 e 1970, o que motivou esforços por parte do governo e da população para a diminuição dos níveis de poluição nos Grandes Lagos. A iniciativa de restauração dos Grandes Lagos foi descrita como o maior investimento nos Grandes Lagos em 2 décadas. Através do programa, uma coligação de agências federais concede subvenções a entidades locais e estatais para a limpeza de produtos tóxicos, projetos de restauração de zonas úmidas e costeiras e projetos relacionados com espécies invasoras. A Lei da Iniciativa de Restauração dos Grandes Lagos de 2019 foi aprovada em 5 de janeiro de 2021. Espero que este vídeo tenha ajudado a compreender um pouco da geografia e história dessa magnífica região da América do Norte.
e que também sejam um estímulo a aprender cada vez mais sobre nosso planeta. Até breve!